Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida que muita gente me manda no Instagram, por sinal, se você não segue ainda, @programação, segue lá, que é: Lira, eu tenho uma tabela no Python, eu quero exibir aquela informação, mas como que eu faço para formatar ela como moeda? Como que eu faço para formatar como percentual? Como que eu faço para formatar uma tabela? Dá muito trabalho fazer isso, é muito esquisito fazer isso no Python. Calma, eu quero mostrar nesse vídeo como que você vai fazer para fazer exatamente isso. E também algumas dicas especiais de quando fazer, em que momento você deve se preocupar com formatação e em que momento não. Então presta bastante atenção que o conteúdo tá maneiro e vamos lá. Bom, primeiro de tudo, tá? Formatações de tabela, né? Para a gente conseguir executar essa aula daqui, você vai precisar desse arquivo que você está vendo aqui, que é o arquivo de formatação numérica, é um código em Python que simplesmente está importando a biblioteca Pandas, importando essa tabela e exibindo essa tabela. Eu já vou explicar ele mais a fundo, mas eu preciso então que você baixe esse arquivo, baixe também o arquivo vendas.xlsx, que é a base de dados que a gente tem, que vão estar disponíveis aqui na descrição. Então faz o download desses dois caras e aproveita. Quando você for lá fazer o download, você deixa aquele like no vídeo, clássico, né? Óbvio. E também tem um presente na descrição para vocês, que é um mini curso de análise de dados, que fala muito com isso daqui que a gente está aprendendo nessa aula. Então aproveita e pega lá esse mini curso, é gratuito, acessa ele e vamos seguir para a aula. Então quando você baixar os arquivos, garanta que os dois arquivos estão numa mesma pasta do seu computador. E aí eu estou usando o Jupyter aqui para abrir isso, porque a gente está trabalhando com base de dados. Sempre que eu trabalho com base de dados, eu tendo a preferir usar o Jupyter, porque ele já vem meio que pronto para isso, para trabalhar bem com base de dados, tá bom? Então, repare o seguinte: o que a gente está fazendo nesse código? Eu estou importando a biblioteca do Pandas, que é um pacote de código que permite a gente trabalhar com base de dados de forma eficiente. Eu estou importando essa tabela de vendas aqui, ó, que é um arquivo em Excel, então eu estou usando o Pandas aqui, que eu dei o apelido PD para ele, para ler essa base de dados em Excel vendas XLSX, e eu não preciso passar o caminho dela aqui, porque a base de dados está no mesmo local do meu código, beleza? E eu estou armazenando essas informações dentro dessa variável tabela. E aí eu estou exibindo essa variável tabela. Acontece que é o seguinte: digamos que você está querendo realmente analisar essa base daqui, dá uma olhada nela. Você está querendo analisar essas vendas e está querendo saber se um mês foi melhor do que o outro, um mês foi pior do que o outro. Olhando assim, fica meio difícil de você conseguir descobrir isso, porque você precisa... Tipo, o número tá muito quebrado, tá vendo? É um número grande, então ele tá com esse E mais 0,6, não sei o que coisa doida e tal. Como que eu faço para ele ficar organizado bonitinho, formatado como moeda, com duas casas decimais e assim vai? Bom, primeiro de tudo, tá? Quando eu só me preocuparia com esse tipo de coisa, com a formatação, com a forma com que os números estão fazendo, se depois você não for fazer nenhuma conta mais com isso. Como assim, Lira? Repara o seguinte: quando você aplica uma formatação dentro de um valor, aquele valor automaticamente se torna um texto. E eu vou mostrar isso dentro do vídeo para vocês. Como aquele valor se torna um texto, depois você não consegue mais fazer contas com ele, porque ele se tornou um texto. Então, enquanto você está fazendo contas ainda com essas vendas, enquanto você está fazendo contas com a sua base de dados, não se preocupa com a formatação. Vai fazendo a conta, vai fazendo a conta, vai fazendo a conta. Depois, lá no final, quando você quiser só exibir essas informações, ou quando você quiser analisar essas informações, aí sim que você vai lá e formata como moeda, como percentual, a formatação que você quiser. E eu vou mostrar isso acontecendo aqui na prática agora. Então, quando eu tenho que fazer uma formatação dessa aqui, uma dica que eu particularmente gosto bastante, que eu costumo fazer muito nos meus códigos quando eu estou construindo alguma coisa, é... A formatação, ela tem um código meio esquisitão. Ela é meio chata de fazer, tem um código super esquisito de aplicar e tal. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte: eu separo em duas etapas. A primeira etapa vai ser, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de formatar, que ela vai simplesmente receber um valor, essa função, e ela vai me retornar, ou seja, ela vai me dar como resposta esse valor, só que formatado. Esse valor, né, só que formatado. Beleza? Então aqui a gente vai modificar essa linha de código para ela formatar esse valor. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque, como foi que eu falei, eu separo em duas etapas. Eu crio uma função que faz essa formatação para mim, e depois eu viro para essa tabela e falo aqui, ó, olha, na coluna de vendas, formata a coluna de vendas aplicando essa função que eu fiz aqui. Eu acho que fica mais fácil, fica mais intuitivo separar em dois. Então, passo número 1. Cria uma função de formatar aquela coluna que você vai querer formatar. Uma função que vai te permitir formatar. Essa função, ela vai ter que receber um valor e devolver como resposta esse valor formatado. E como que eu faço esse valor formatado? Para você formatar um número, por exemplo, quando você vai fazer um print dentro do Python, alguma coisa do tipo, esse número daqui, você vai ter que provavelmente fazer um código de formatação. Você vai ter que colocar
algo mais ou menos nessa linha daqui, ó, ponto format desse valor. O que é essa estrutura que eu fiz aqui? Ó? Eu vou printar isso daqui aqui embaixo para você visualizar. Olha só, vou inserir uma célula aqui embaixo só para você visualizar, não precisa fazer no seu não. Repara o seguinte, se eu chegar e colocar, ó, por exemplo, valor vai ser 10, tá? Digamos que o valor é 10. E aí eu vou colocar print valor, ele vai me mostrar como o número 10, tá vendo? Se eu, ao invés de colocar print valor aqui direto, eu colocar print exatamente isso que está escrito aqui, ele ainda não vai ter feito nenhuma formatação. O que é isso daqui? Isso daqui é quando você quer colocar uma variável dentro de um texto, você tem duas opções. Você tem a opção de colocar um Fzinho antes do texto e colocar a variável aqui dentro, dessa maneira. E aí ele vai simplesmente substituir o valor dentro do texto. E eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, o valor é tanto, tá vendo? E aí apareceu o valor é 10. A outra opção é, ao invés de você colocar o Fzinho antes do texto e colocar o nome e valor aqui, você coloca o texto normal, e aonde você quer que substitua a variável, você só coloca uma chave dessa. Coloquei uma chave dessa, e eu vou colocar aqui um ponto format, e aí dentro do format você passa o valor. Isso aqui é a mesma coisa do que aquele do Fzinho. Olha lá, o que isso aqui está fazendo? Ele vai pegar esse valor que você passou aqui para o format e vai substituir ele aonde está com as chavezinhas, beleza? Então o que eu fiz aqui é basicamente essa mesma estrutura. Por enquanto eu não apliquei formatação nenhuma. Eu só mudei, ao invés de retornar como resposta o valor, eu estou retornando como resposta o valor, só que formatado como um texto. E aí dentro dessa chavezinha, aqui sim você vai passar o valor que você quer formatar. Como que você diz como você quer formatar esse cara? É o seguinte, você é um código de formatação, tá? Então você coloca 2 pontos para dizer que você está fazendo uma formatação. E aí, daqui para frente, tudo que eu colocar vão ser códigos de formatação. Obviamente eu não quero que você decore nenhum código de formatação específico, porque você sempre pode ficar pesquisando no Google, em coisa do tipo, para encontrar o código que você queira. Mas a minha recomendação principal até nem é ficar pesquisando no Google. É você salvar, por exemplo, esse arquivo daqui no final da aula, vai ter o gabarito também disponível para você na descrição. Se salva ele lá numa pasta do seu computador. E aí sempre que você precisar fazer uma formatação, você vai lá e consulta ele, que provavelmente vai funcionar, né? Você vai poder só pegar Ctrl+C, Ctrl+V pro seu código. Então não fica tentando decorar. Com o tempo, se você usar muito isso, você vai acabar decorando. Então, qual o código de formatação eu vou passar aqui, ó? A primeira coisa é, você quer um separador de milhar nesse número daqui ou não? A vírgula diz o separador de milhar, né? E nos números no formato americano, a vírgula que é o separador de milhar. Então a gente bota aqui vírgula para ser o separador, para dizer para ele, olha, tem separador de milhar no número, eu quero que tenha. Beleza. O que mais? Ah, com casa decimal. E aí, para colocar casa decimal, você vai colocar, por exemplo, ponto 2F. Ponto é para dizer que vai ter casa decimal. 2 é para dizer quantas casas decimais você quer. Então, 1 seria uma casa decimal, 3 casas decimais. No nosso caso, como é um valor monetário, 2 casas decimais. E o F é para dizer que é um float, né? F é de float. O que é float? Float é assim, ó, escrito assim, ó, float. Float no Python é um número que tem casa decimal. Então, é basicamente redundante assim, mas é assim que você coloca. Então, ponto 2F. Então, vírgula para dizer que tem separador de milhar e ponto 2F para dizer que tem 2 casas decimais. E aí, se você quiser o R-cifrão na frente, o R-cifrão vai vir antes do número, tá vendo? O R-cifrão vem antes do número formatado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o valor aqui dentro aplicando essas formatações que você falou. Repara, seria a mesma coisa que eu aqui tivesse aplicado essas formatações. Olha lá o que ele vai fazer. Ó. Ele vai retornar para mim o valor assim, ó, ponto 2F, tá vendo? Se o valor, por exemplo, for de 10 mil ou, sei lá, 100 mil, olha lá, ele vem com um separador de milhar, 100 mil com o separador de milhar certinho. Se você botar o R-cifrão na frente, ele viria com R-cifrão 100 mil. A mesma coisa aqui, tá vendo? Eu só criei uma função, ao invés de simplesmente dar um print, eu criei uma função que faz isso para mim. Qual é a vantagem disso agora? A vantagem é que eu posso chegar agora e, por exemplo, falar assim, olha, na minha tabela na coluna vendas, eu quero que a minha tabela coluna vendas seja a tabela coluna vendas, só que aplicando uma função, ponto apply, a função formatar. Apply a função formatar. O que esse apply faz? Ele basicamente vai pegar essa função que você passou aqui para ele e vai aplicar ela para cada item dessa coluna aqui que você passou. Então, quando você passa a tabela vendas.apply formatar, o que ele faz? Ele pega o formatar e aplica para essa primeira venda. Então, essa primeira venda aqui vai ser o valor que ele vai passar para a função e ele vai devolver como resposta isso daqui. Depois ele vai para a próxima, ele vai pegar esse valor aqui, vai passar para a função e vai devolver como resposta isso daqui. E aí ele vai fazendo isso para cada linha, só que ele faz isso de uma forma muito eficiente, então é bem rápido. Se você rodar o código, olha lá.
ele formatou e ficou bonitinho, ó, R cifrão, 1.579.387,25 centavos. Agora você consegue bater o olho aqui e saber, putz, de janeiro para fevereiro cresceu bem, de 1.500.000 para 2.050.000. Em março caiu, em abril subiu de novo, e depois caiu e ficou mais ou menos na mesma faixa aqui de 1,9 milhões. Tá vendo? Então, com isso, fica muito mais fácil de você visualizar os valores. Só qual foi o cuidado que eu falei para vocês tomarem? Olha, toma cuidado de só fazer esse tipo de formatação quando você já tiver finalizado ou quando você quiser visualizar a tabela. Porque repara, agora eu editei a minha tabela. Se eu chegar aqui embaixo ó, e fizer um display na minha tabela, display tabela, ele vai mostrar a tabela exatamente assim formatada. Só qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que, por exemplo, digamos que eu quisesse calcular o imposto sobre essas vendas e o imposto é 10% do valor de vendas. Digamos, só para a gente conseguir fazer um exercício aqui. Então o imposto vai ser 10%, que é 0,1, e eu quero criar uma coluna de imposto. Então eu vou fazer assim, ó, tabela coluna de imposto, vai ser a tabela coluna de vendas vezes o valor de imposto, tá vendo? Ah, beleza, então se eu botar isso aqui vai funcionar, e eu vou fazer um display na minha tabela, tá vendo? Vou fazer um display na minha tabela. E aí olha lá, quando você rodar isso daqui, olha o que vai acontecer, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Ele vai falar, ó, type error, erro de tipo de variável. Aí ele vai falar, olha, não posso multiplicar uma sequência que não é um inteiro. Tá vendo? Do tipo float por um cara que é um texto. Tá vendo? Ele não consegue fazer essa multiplicação por um cara que é um texto. Não faz muito sentido você fazer essa conta aqui com um texto. Por quê? Porque essa coluna de vendas virou um texto pra gente. Repara, se eu não tivesse esse código aqui formatando, eu poderia rodar a minha função, olha lá, rodei ali em cima, ele ia exibir minhas vendas, as minhas vendas iam estar feias. Eu poderia chegar aqui embaixo e calcular o meu imposto, que deu um erro porque eu escrevi display errado, tava display, é display, tá vendo? Pronto, escrevi certinho. Olha lá, ele ia aparecer as vendas, ele ia aparecer o imposto, e agora, aqui embaixo, depois de eu terminar todas as contas, aí sim eu aplicaria, por exemplo, uma formatação dessa daqui, ó. Uma formatação dessa daqui, olha lá, depois de eu calcular a minha coluna de impostos, aí que eu vou fazer a minha coluna de vendas. E aí olha lá, se eu rodar o código agora, tá vendo? Ele aplicou a formatação no vendas, só que só depois de eu ter feito todas as contas. Então só se preocupe com essa parte de formatação numérica lá no final, quando você quiser só olhar uma tabela para tirar a informação dela, ou quando você quiser só exibir aquilo dali de alguma forma para algum outro lugar, ou se você quiser exportar isso daqui. Não se preocupe em fazer as formatações ao longo do caminho, porque elas vão mais atrapalhar a sua manipulação da base de dados do que qualquer coisa. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo mais curtinho, mais direto ao ponto. Mas não deixe de pegar um mini curso aqui embaixo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal e aparecer no próximo vídeo que a gente se vê lá.